Você acredita que filmes de terror podem carregar algo além da ficção? Uma figura misteriosa surge numa foto dos bastidores de Invocação do Mal 2, equipamentos e cenários que pegam fogo sem explicação e mortes reais nos sets de filmes como O Exorcista. No vídeo de hoje a gente revela histórias reais e perturbadoras que assombraram os bastidores de grandes produções. E talvez você nunca mais veja esses clássicos do mesmo jeito. Essa lista vai muito além das lendas urbanas. São histórias confirmadas e registradas por diretores, produtores e até pelas mídias da época. Se você achava que o terror estava só na tela, se prepara para mudar de ideia. Salve galera, eu sou Marquinhos Saga. E eu, Andrei Ruggiero. Lançado em 2016 e dirigido por James Wan, o filme Invocação do Mal 2. Bom, a história em questão do que foi o acontecimento foi que quando um dos caras da produção bateu uma foto do que estava acontecendo ali durante a gravação do filme, foi visto uma figura meio que emblemática, meio que estranha durante ali o set de filmagens. Bom, depois de ver aquela foto, o elenco inteiro ficou, com medo, obviamente, e nesse mesmo dia foi paralisado as gravações do filme e o diretor chamou um padre para ir lá benzer o local, jogar uma água benta para ver se espantava aquilo. Porém, nesse meio termo aí de o padre e também essa pausa das gravações, o elenco relata que durante os sonhos sempre tinha muitos pesadelos. E alguns até falam que tinha essa menina no seu pesadelo, Eu acho que eles deram uma forçada, mas tudo bem. Isso aí pra mim é marketing, até porque o filme conta essa mesma história, Quem sabe essa moça que eles fotografaram não era a freira, A freira usava uma preta em branco, Só que a freira foi aparecer depois, E o padre, sabe que não era o ator que fez o padre? Então, e o mais engraçado pra gente, pra eles não, é que após tudo isso, as gravações seguiram, mas sempre com aquele ar de estar sendo observado, Que quem nunca passou por isso? É a pior sensação que, principalmente quando você mora sozinho, nossa. É que a gente vê só a notícia, mas estar dentro da produção, com tudo aquilo de terror acontecendo, assusta o elenco, com certeza, E aí acontece um evento meio que sobrenatural assim, mexe com certeza com o psicológico. Eu imagino que todo mundo ali deve ter ficado cagado de medo, Exatamente, tem que chamar um padre lá e chama o Papa Leão. Como que é o da senhor? Constantine. Constantine. Dá glória. Considerado um dos filmes, se não o mais amaldiçoado da história, O Exorcista, de 1973, dirigido por William Friedkin, O Exorcista coleciona uma série de eventos sobrenaturais apavorantes. Um deles é que 9 pessoas morreram durante a filmagem. Isso já foi confirmado e tem várias matérias sobre isso. E o set de filmagem pegou fogo misteriosamente, com exceção do quarto da garota possuída, que era a personagem Regan McNeil, interpretada pela Linda Blair. Todo o set e os equipamentos foram destruídos por esse incêndio. E além disso, uma das outras polêmicas também que ficaram bem famosas é uma cena onde a atriz ela é arremessada da cama, Acho que, se não me engano, era uma máquina, alguma coisa que eles colocaram nela para que ela ficasse se deitando e levantando, dando a impressão de que era algum espírito que estava fazendo isso com ela. O pior, dessa cena é que essa máquina deu um tipo de pane e não desligava. E isso fez com que a atriz ficasse sendo arremessada com alta velocidade, sentindo dores extremas, e os gritos que ela manda ali naquela cena são reais, de dor. Você pode ver hoje em algumas matérias até aí que ela ficou até com hematomas e ela precisou até ficar afastada alguns dias. Isso aconteceu também misteriosamente exatamente nessa cena. E com certeza não deixou só em pânico os espectadores, mas como vocês podem ver, o elenco todo ficou bem impactado. Tô impactada. Poltergeist, lançado em 1982, dirigido por Tobe Hooper e dirigido por ninguém mais, nada menos que o senhor Steven Spielberg. A produção, para economizar dinheiro, utilizou esqueletos de verdade na cena mais emblemática do filme, protagonizado pela Dominique Dunne, aonde ela cai numa lama cheio de esqueleto. E todos esses esqueletos eram pessoas de verdade.
Como dizem, o barato sai caro, né? Foi economizar uma cena e acabou causando uma situação bem comprometedora, eu diria assim, né? A atriz Dominique Dunne, né, nessa cena em questão, ficou em pânico real, né? Eu não sei nem se ela sabia que aqueles eram esqueletos de verdade. Ela só soubesse, não ia não. Então, mas os rumores dizem que até foram emprestados ou ganhos de algum tipo de instituição e com isso deu sim uma cara muito mais sombria para o filme, mas acabou traumatizando aí a atriz Dominique Dunne. E uma outra teoria sobre esse filme também aí que causou bastante polêmica é que a atriz principal, a atriz Heather O'Rourke, morreu nas gravações do terceiro filme, durante as gravações do terceiro filme. Isso mexeu muito com o pessoal do elenco, que teorizaram que tinha a ver com maldições relacionadas ao filme. Inclusive, o filme ficou conhecido, né, como A Maldição de Poltergeist. E até mesmo o diretor Steven Spielberg, quando em entrevistas era perguntado para ele sobre essas questões, ele evitava todas essas conversas. Não sei. Dirigido por Sam Raimi e lançado em 1981, The Evil Dead, ou como ficou conhecido no Brasil, A Morte do Demônio, ou também Uma Noite Alucinante, né? Esse filme, ele tem aí uma característica muito aterrorizante, ganhou vários Oscars no seu lançamento e ele tem aquele jogo de câmera em primeira pessoa que assusta a gente só de assistir o filme. Uma trilha sonora pesada, umas rezas durante o filme, mas o pior foi que o local onde ele foi gravado é considerado amaldiçoado. Os eventos que aconteciam durante a gravação eram tipo árvores que se moviam sozinhas, equipamento da filmagem que queimavam e o elenco que relatava que tinha pesadelos, crise de pânico e deixou todo mundo em mau estado. Sam Raimi também, posteriormente, disse que nunca mais gravaria no lugar daquele e tudo estava acontecendo, eles até colocaram um apelido, né, maligna, né, a toda a situação. Esse filme até teve um projeto anterior que foi lançado, né, eu não me lembro o nome agora, mas ele dava basicamente a mesma ideia, mas com um enredo um pouco diferente. Depois de ter dado certo, eles iniciaram a gravação para fazer o The Evil Dead, que ganhou, como eu disse aí, vários Oscars, né? E o filme em questão traz a famosa reza lá, né? Que vocês devem lembrar, né? Kandar, Kandar. 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 Só que esse tipo de reza meio indígena, não sei que tradução dá, foi o que apavorou todo mundo, né? Eu não sei se era o local misturado com a reza, mas deixou todo mundo em pânico. Tá com medo da que vem, mano? O Exorcismo de Emily Rose, lançado em 2005 e dirigido por Scott Derrickson. Bom, a atriz Jennifer Carpenter começou a ter algumas experiências paranormais durante a época da filmagem do filme, onde o rádio dela ligava sozinho e começava a tocar uma música chamada Alive, aonde a parte em questão, né, I'm still alive, quer dizer, eu ainda estou vivo, recuava pela cabeça dela. A música é do Pearl Jam, né? Sim. Nem é uma música muito sombria, mas ela repete esse refrão, I'm still alive. Só que quando esse tipo de música ligava sozinho no rádio e tinha referências ali na filmagem, né, de um espírito possessivo ali, obsessor que estava possuindo a garota e dizendo ali para ela, né, eu ainda estou vivo, com certeza deve ter congelado a espinha aí da atriz Jennifer Carpenter, né? Ela interpretava a advogada do padre no filme, né? Então ela estava ali sempre gravando essas cenas onde ela tinha essas experiências sobrenaturais e o padre também. E aí, ao retornar para casa, ela relatou que tinha esses eventos dentro da casa dela. Com isso, outras pessoas do elenco também relataram que tinham objetos em suas casas se movendo sozinho, coisas pegando fogo aleatoriamente, não só em casa, mas também no set de filmagem. Mas com isso, os atores decidiram dormir em hotéis diferentes, evitando ficar perto de alguém possuído ou de até levar um espírito, né, enrabado aí atrás deles embora. O que aconteceu que deixou todo mundo mais em pânico é que, como vocês devem saber, esse filme foi baseado numa história real de uma possessão que foi gravada, né, nesses gravadores. Sim. A
personagem real aí dessa história se chamava Anneliese Mitchell e a história segue basicamente o que tem no filme, né? Um padre que fez o exorcismo, talvez não autorizado, foi autorizado só pela família, mas ele foi preso, né, por ter feito esse exorcismo, e a pessoa em questão, Anneliese Mitchell, ou Emily Rose, como foi interpretada no filme, morreu, exatamente como na história do filme. O caso foi que a família, né, apresentou uma autorização para o padre, mas pela lei ele não poderia ter de fato tirado os remédios que ela tomava, porque também foi constatado vários tipos de doença. Então, com isso, houve esse julgamento que foi aí o gancho principal dentro desse filme. Mas nos bastidores, o diabo estava lá também. O demônio é ardiloso! Lançado em 1984, escrito pelo mestre Stephen King e dirigido pelo diretor Fritz Kirsch, A Colheita Maldita foi um dos filmes mais polêmicos da época. O elenco relatava nessa teoria que ouvia vozes dentro do milharal mesmo sem nenhuma gravação acontecendo. E também, quando entravam para gravar no milharal, vários equipamentos paravam de funcionar do nada. E também há um relato no filme que quando eles terminaram de filmar uma das cenas mais violentas do filme, a câmera do nada explodiu. Até um dos produtores decidiu abandonar as filmagens, alegando algo do mal está acontecendo aqui. Um mau pressentimento, né? Sentimento. Realmente, o milharal sempre foi algo muito emblemático em qualquer situação, né? Por ter sempre rodeado por corvos, ou o famoso, né, espantalho que gera esse medo, igual palhaços, né, também algumas pessoas. Então sempre teve uma questão que envolve sempre o milharal. Esse filme já começou com uma questão meio que amaldiçoada, e como o Andrei disse, toda vez que se adentrava ao milharal, algo bizarro acontecia. Bom, essas histórias mostraram pra gente que nem sempre o terror está no filme, no roteiro, mas sim quando as câmeras desligam e o que acontece posteriormente a isso. E a pergunta que fica é, será que tem mesmo algo por trás desses filmes? Ou o medo coletivo é capaz de criar outras realidades na mente das pessoas? Comenta aqui embaixo quais dessas histórias dos bastidores te deixou arrepiado e quais você acha que é verdade ou mentira. Se você conhece mais alguma história por trás de algum filme, deixa também aí nos comentários pra gente responder. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no nosso canal, deixa o like para nos apoiar e comenta aí também, né, o que você achou. E no final, não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Apareceu no começo do vídeo e está aparecendo agora e também no link da descrição. É isso aí, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! Link na descrição é foda, né? Tá, tem também. Tem? Então, beleza, pronto, vamos lá. Esse finalzinho também não pode deixar, né? É.